Vamos lá aprender o que a palavra de Deus, a verdade que liberta, nos revela, nos ensina. Quero convidar a sua atenção para esse momento de esclarecimento, com a instrução e o ensino da palavra de Deus, que é lâmpada e luz, para nos guiar na vida com Deus, para que a gente não desvie e não tropece na caminhada com Deus. Então, nesse momento, eu quero levar para você um esclarecimento muito importante. Mas, primeiro, deixa eu citar alguns textos da palavra de Deus para balizar, alicerçar a nossa ministração com o esclarecimento da palavra. Amém? Vamos ler o que está escrito lá. Abra a sua Bíblia, vá buscar conhecer o que a Bíblia revela dentro daquilo que ela está nos ensinando. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 9. Você vai ler o seguinte, está escrito assim: sendo ele consumado, esse ele é Jesus, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. Aí tem vários ensinamentos nesse texto. Primeiro, ele foi consumado, a vida dele foi entregue e oferecida como sacrifício por nós, pelos pecadores, para nos salvar, sendo ele a causa da salvação. O único meio por onde você vai ter salvação, encontrar salvação, é por Cristo. Porque ele morreu para ser essa causa, esse meio da salvação. Para os que lhe obedecem. Obedecer aqui é crer nele. É seguir a ele, guardando e praticando a palavra dele. Não é essa obediência que o povo vive dizendo que está obedecendo e crendo em Cristo, dentro da vida escravizada no legalismo religioso. A palavra de Deus está revelando aqui, onde nós estamos lendo, que sendo ele consumado, esse ele, Jesus, veio ser a causa da eterna salvação. E essa salvação é para quem crê, para os que lhe obedecem. Obedecer é crer. O próprio Jesus vai dizer isso. Quem crê nele será salvo. Quem não crê permanece condenado. João 3,18. Então, observe o que a palavra de Deus revela. Que Jesus é a causa da salvação. Vamos ler outro texto para você ser esclarecido diante da mentira que escurece o teu entendimento, diante da mentira que você vive, que é pregada para você, diante da mentira que te prende. Vamos expor a palavra de Deus, pois essa exposição leva luz e entendimento aos que estão nas trevas. A exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples, aquele que está no engano, na mentira, pensando que estão na verdade. Só podem ser iluminados e esclarecidos com o ensino e a instrução da palavra de Deus. Vamos levar outro texto para explicar a você, esclarecer você diante daquilo que você precisa conhecer para sair das trevas. Vamos ler o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Está escrito assim: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Palavra pregada pelo apóstolo Pedro, dentro de um contexto onde Pedro estava levando o esclarecimento do Evangelho para os líderes religiosos e para as pessoas que precisavam conhecer a verdade do Evangelho, para encontrar o conhecimento por onde vão alcançar a salvação. E é aí, dentro desse contexto, que Pedro vai dizer que nenhum outro há salvação. Muitos procuravam salvação por vários caminhos, por vários meios, por vários lugares, por vários rituais, por vários cerimoniais.
E quando Pedro vai dizer que nenhum outro há salvação, Pedro está aqui dizendo que não adianta o homem buscar salvação em nenhum lugar, nenhum meio, nem coisa qualquer que diga que vai ser salvo. Porque essa salvação, ela é unicamente, exclusivamente em Jesus, por Jesus. É importante esse detalhe. A salvação, ela é em Jesus e por Jesus. Ele que salva e Ele que conduz você nesse caminho da salvação. Você está entendendo isso? É por isso que você tem que fazer aquilo que Jesus disse. Jesus vai dizer lá em João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O homem tem que estar em Cristo, guiado pela palavra dele. Tem muita gente que diz que é de Deus, está em Cristo, mas qual é a instrução que ele está recebendo? Qual é a doutrina que está sendo dada a ele? Ele está sendo formado e aprendendo de quem, por quem, aonde, indo para onde. É importante isso, irmão. São detalhes que temos que levar para o povo diante da ministração que a gente faz. Chamar o povo para a palavra. Colocar a visão do povo na palavra e a palavra na visão do povo. Para iluminar a mente e o entendimento das pessoas que estão nas trevas. Porque estão sendo guiadas por preceitos e valores de homens dentro de religião e igreja. E não pelo aquilo que a palavra revela. Pela luz de Deus. Para iluminar o nosso entendimento. Então salvação é unicamente e exclusivamente em Cristo, por Cristo. Então Pedro vai dizer que em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Pedro vai mostrar que não tem salvação fora de Jesus, em nenhuma parte, além da terra, nem no céu, em canto nenhum. Salvação para o homem perdido é unicamente, exclusivamente em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos clamar. Nenhum nome de nenhum homem na terra, nenhum meio dado para os homens na terra, nenhum lugar ensinado para os homens na terra, como se eles fossem encontrar Deus e ser salvos. Não existe. Salvação é unicamente, exclusivamente em Cristo, por Cristo. E eu quero esclarecer você, diante da mentira, que você pode estar preso, vivendo, com a tua fé e esperança de salvação, de vida com Deus, na mentira. Isso vai te levar, no final do labor desta vida, à vergonha e o desprezo eterno. Se você não estiver na verdade, você nunca vai estar na salvação. Mas essa verdade que você tem que estar, não é um conjunto de regra, de doutrina, de princípio, de valores que o povo vive guardando e praticando dentro de igreja. Essa verdade que você tem que conhecer e estar para ser liberto, encontrar salvação, é Jesus Cristo, o Salvador. O que você precisa é de um Salvador. E esse Salvador é Deus e fora dele não há outro. Você não precisa de um ambiente para ser salvo, de um cerimonial para ser salvo, de um ritual para ser salvo, de uma prática de bondade e de caridade para ser salvo. A palavra revela que nós precisamos de um Salvador, que é quem salva o homem. Não é o homem que tem que se salvar por ali, aqui e acolá. Ele tem que se dirigir a esse Salvador, invocar o socorro desse Salvador, para que esse Salvador lhe salve. E eu quero te esclarecer agora, diante da mentira que o mundo vive, porque a salvação, ela é unicamente, exclusivamente em Cristo e por Cristo. Mas o que é que o mundo vive? O mundo, ele não busca a esperança de salvação centralizado unicamente em Cristo. No mundo as pessoas são ensinadas pela religiosidade de que a salvação tem que crer em Cristo, mas não é unicamente em Cristo. Você tem que ter o adicional do batismo nas águas, do dadismo, das práticas religiosas, das atividades religiosas, de guardar o sábado, de estar dentro de uma instituição religiosa.
O que é que as pessoas são ensinadas no mundo em relação à salvação para com Deus? Em relação à vida com Deus? Em relação à direção de Deus? Em relação a estar em Deus? O que é que as pessoas no mundo são ensinadas dentro do sistema religioso? De que precisam de uma igreja para que sejam de Deus, que precisam cumprir e viver o legalismo das igrejas para que sejam de Deus, como, por exemplo, guardar sábado, se submeter a cerimoniais, rituais, obrigações, tarefas. E o mais importante que você tem que entender, que o sistema religioso, o que é pregado lá dentro, tira a exclusividade de Cristo. Eu vou mostrar para você que a mensagem que o sistema religioso prega para a humanidade, levando a humanidade a entender que estão indo a Deus, desvia o povo de Deus. Porque todo caminho que o homem anda, que não é exclusivamente em Cristo e por Cristo, está desviado de Deus. A religião, ela não prega salvação unicamente em Cristo. É mentiroso os que dizem, não, aqui só Jesus é quem salva. Aqui Jesus é o Senhor. Aqui Jesus é a nossa fé. Aqui estamos em Jesus. Aqui Jesus é a esperança. É só mentira, da boca para fora. Mas na prática não é isso que eles vivem. O entendimento deles não está unicamente, exclusivamente em Cristo. Porque o religioso, ele tem no seu entendimento de que ele creu em Jesus, mas se não estiver na igreja, ele não é de Deus. O religioso tem no seu entendimento de que ele creu em Jesus, mas se não estiver fazendo a obra de igreja, trabalho, atividade religiosa de igreja, ele não está servindo a Deus. O entendimento do religioso dentro de qualquer religião, porque a religião não é de Deus, é um instrumento da mentira que Satanás colocou para fazer o homem pensar que vai a Deus por meio dela, já é uma mentira grande, porque o único caminho para o homem chegar a Deus não é uma religião, é Jesus. E na religião você já está levado nessa mentira. Como tem outras mentiras de casa de Deus. A palavra não ensina que casa de Deus é nenhuma instituição religiosa, somos nós. Na religião você já é preso nessa mentira. Você já é preso na mentira de que o caminho para Deus é a religião, que a casa de Deus é a religião, e muitas outras mentiras. Então o religioso, ele no entendimento dele, ele acredita, não, eu creio em Jesus, mas se eu não for batizado eu não sou salvo. Se eu não der o dízimo eu não sou salvo. Se eu não guardar o sábado eu não sou salvo. Se eu não estiver na igreja, é um sinal de que eu não sou salvo. Estou desviado de Deus. Porque o religioso, ele aprende isso na igreja. Que tira a exclusividade de Cristo. E logo o povo está desviado de Cristo com esse entendimento, com esse princípio de igreja. Isso é uma estratégia do diabo, que muitos não percebem essa sutileza, por onde Satanás destrói e impede muitos de chegar a Deus com essa mentira de igreja. Com esse entendimento de que minha vida para Deus tem que ser numa igreja servindo. Eu não posso viver para Deus se não estiver numa igreja. Então, essa é a sutileza de Satanás. Por onde ele prende e impede milhares e milhões de pessoas do conhecimento da verdade, por onde vão verdadeiramente chegar a Deus e viver com Deus para a salvação. Quando a gente passa a fazer uma análise bem dedicada nas Escrituras, a partir de Jesus, tá? Você tem que buscar, examinar e aprender de Cristo. Novo Testamento, a partir dos 4 evangelhos até as cartas apostólicas, o Apocalipse. É ali que você tem que deter a sua atenção para buscar o conhecimento do que está revelado nesse contexto bíblico. A partir dos 4 evangelhos até Apocalipse. Você tem que se dedicar a isso. Tem muita gente querendo, você já leu a Bíblia toda quantas vezes? Tem que ler a Bíblia toda? Não, você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ler a Bíblia toda. Você só tem que aprender de Cristo. Isso é suficiente para te manter, te conduzir, te dar o conhecimento para Deus e manter-se firme em Deus. É aprender de Cristo. Tem muita gente se gloriando porque eu já li a Bíblia toda 5 vezes, 10 vezes. Eu só li a Bíblia toda uma vez. E não me interessei mais em ler toda ela. Eu me deti no Novo Testamento, os evangelhos em diante. A partir daí, eu me dediquei a ler examinando
mais de 4, 5 vezes. E até hoje eu continuo examinando e buscando conhecimento de Deus. Nos 4 evangelhos, onde eu vou aprender de Cristo. E nas cartas apostólicas, onde eu aprendo a doutrina de Cristo que foi dada para a igreja. Está entendendo isso pelos apóstolos? É aí que você tem que se deter. Tem tanta gente que quer ser teólogo, mostrar o conhecimento, mostrar que já leu a Bíblia, mostrar que sabe, que tem conhecimento de textos de hebraico, de aramaico. Não precisa não, irmão. Se fosse assim, muitos não seriam salvos. Porque nem todos são teólogos. O que você precisa é ler o que está revelado de Cristo a partir dele mesmo. Ele é a verdade de Deus revelada. E ele mesmo que revela isso. Você só vai conhecer o caminho, a verdade e a vida para Deus no Novo Testamento. Você só vai conhecer a porta da salvação no Novo Testamento. Você só vai conhecer a realidade espiritual do homem sem Deus no Novo Testamento. Você só vai conhecer a realidade da atuação de espíritos malignos de uma forma bem expressa e aberta para o nosso entendimento na revelação no Novo Testamento. Você só vai conhecer as boas novas por onde você vai ser salvo no Novo Testamento, que foi o próprio Jesus Cristo que trouxe. Não foi Allan Kardec, não foi Charles Taze Russell, não foi Joseph Smith, não foi Ellen Goldwyn, não foi o Papa, o Padre, nem o pastor. O Evangelho foi pregado, trazido, revelado para nós pelo próprio Jesus Cristo. O Evangelho é Ele. O Evangelho é a revelação que o homem precisa ter do conhecimento para a porta, o caminho, o meio, que Deus nos orienta a ir para encontrar Ele. E essa porta, esse caminho, esse meio, é o próprio Jesus. O Evangelho revela isso. O Evangelho revela o único meio de salvação que o homem precisa, que Deus colocou com amor, com misericórdia, com paixão do homem, querendo salvar o homem, que Deus estabelece um único caminho, um único meio de salvação. Para o homem alcançar a direção de Deus e ser salvo, o Evangelho mostra que é por Cristo. O próprio Jesus pregou isso. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê será condenado. Quem crê nele será salvo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O próprio Jesus disse, eu vim salvar e buscar. O próprio Jesus disse, venham a mim para ter descanso na alma. O próprio Jesus disse que sem ele ninguém chega a Deus. O que é que o povo aprende na religião? Eles creem em Jesus, mas adicionam. É um evangelho misturado, falsificado, contaminado, onde as religiões contaminam, misturam, adicionam seus princípios e valores ao Evangelho. E isso tira você do entendimento da vida com Deus. Porque vida com Deus não é você se escravizando, sendo devoto, praticante, adepto, propriedade, discípulo de nenhuma igreja, religião. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade e andar no entendimento dessa verdade. É aí onde está o princípio da vida com Deus. Não está dentro de uma filiação a uma religião, onde você tem que aderir e ser membro, devoto e praticante de uma religião. Vida com Deus não é por esse princípio, irmão. Então estou aqui trazendo esse esclarecimento para mostrar a você o que a Bíblia revela. Jesus, ele foi morto para ser o meio da redenção do pecado do homem, para ser o meio do homem ser justificado para Deus, para que por ele fosse o meio para o homem ser santificado e justificado em Deus. Jesus, ele foi morto para ser o meio de esperança, o único meio de esperança da salvação do homem. Olá, irmão. Então é isso que nós precisamos entender, compreender. É isso que eu trabalho, a informação, o conhecimento, levando para o povo aquilo que o Evangelho nos informa. Eu trabalho a verdade do Evangelho de Deus. Eu trabalho a verdade do Evangelho da salvação, comunicando, informando, levando para o povo esse conhecimento, aonde eu vejo a multidão dentro da mentira que eu vivi um tempo. A minha fé antigamente era em Cristo, mas eu entendia que não era só Cristo, eu precisava de uma igreja.
Eu precisava me submeter a ritual, a cerimonial, a ordenança, a regra e norma dada pelos homens de igreja. Eu tinha que guardar os princípios, os valores de igreja. Eu vivi nesse entendimento também. Eu cria em Jesus, mas o meu entendimento era: eu não posso ser de Deus se não estiver na igreja. Então, Jesus para mim servia de quê? Eu colocava a minha atenção no meu entendimento, priorizando a igreja. Eu estava mais preocupado de manter a minha vida na igreja, de ser devoto e praticante dos trabalhos, das obrigações e das atividades de igreja. Eu estava mais preocupado em me dedicar, centralizar a minha vida, consagrar o meu viver dentro de igreja. Porque eu fui ensinado que era assim que eu tinha que estar em Deus. Não era só crer em Cristo. Jesus, ele salva, mas ele não é o único meio de salvação. Se você não tiver o batismo, se você não tiver as igrejas, instituições, se você não tiver guardando o ritual e cerimonial, se você não estiver servindo e praticando nos trabalhos de atividade religiosa, você não pode ser salvo. Você tem que praticar tudo isso como acrescento para a tua salvação. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Jesus nos chamou para a liberdade. Ele nos salva e nos liberta. Jesus não nos trouxe uma promessa de salvação dentro de nenhum ambiente, por meio de nenhum ambiente, praticando nenhum exercício no ambiente, vivendo submisso no ambiente, subjugado na autoridade e no domínio dos líderes dentro do ambiente. Jesus não nos conduziu a isso. Jesus nos conduziu a estar nele para ser liberto, conhecer a ele, seguir a ele, permanecer nele, perseverando até o fim para que sejamos salvos. Porque ele disse que veio para isso. Se salvação tivesse mérito em outro meio, Jesus não necessitava ter vindo. Se o mérito da salvação fosse por meio de uma igreja, de uma vida de igreja, de cerimonial, de ritual, de sacrifício, de obrigação, de tarefa de igreja, se o mérito da salvação fosse porque eu sou devoto e praticante de igreja, Jesus não precisava ter vindo. Ele veio porque não tinha outro meio por onde o homem pudesse se salvar. Alguém perguntou para Jesus: como é que o homem pode ser salvo? Jesus disse: para o homem, isso é impossível. É impossível para o homem salvar-se pelos seus meios, por qualquer meio ou caminho deste mundo. A salvação veio do céu, veio de Deus para nós. A graça de Deus foi manifestada na terra, vindo do céu, como disse Tito. Paulo escrevendo a Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, trazendo, oferecendo e colocando à disposição do homem um meio de salvação para todos. Mas todo aquele que nele crê, quem não crê, permanece na condição que se encontram, condenados, julgados e indo a juízo. Porque o amor de Deus foi manifestado para toda a humanidade. Mas só vai receber esse amor quem aceitar. Aceitar é crer. Crer em Jesus é se converter da direção que você está, do entendimento que você vive, para Cristo estar nele unicamente seguro, confiante e firmado para a vida com Deus. O amor de Deus é para todo aquele que crê. Todos têm a oportunidade de ser alcançados por esse amor, mas é preciso crer. Como disse o próprio Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus, o Pai, amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, não tem como explicar, que deu seu Filho unigênito, ele mesmo, foi dado em favor do resgate da humanidade para salvar. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, observe que é para todos, mas a condição é crer nele para ser salvo. Para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Que o homem creia em Jesus, para não ir para a condenação eterna. Porque ele, crendo em Jesus, ele sai da condenação eterna e passa a estar na promessa da vida eterna, seguro e guardado, para quando deste mundo sair, ir para a vida eterna com Deus, em Cristo, por Cristo. Não é em igreja, por atividade e devoção de igreja. Então esse foi o objetivo de Deus, irmão. Deus não vai salvar o homem a pulso. Deus não vai salvar o homem na sua libertinagem, na sua incredulidade, na sua ignorância, no seu desprezo à palavra. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Serão julgados e condenados, porque não deram ouvido à verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Não aceitaram a verdade por onde poderiam se salvar. Porque Deus, ele estabeleceu um plano para salvar o homem. Mas esse plano custou um preço. Uma vida justa, santa, pura. A vida do próprio Deus na forma humana. Ele tomou a forma humana para essa vida humana ser entregue pelos seres humanos. Para morrer. Porque ele, na sua essência gloriosa de Deus, não poderia morrer. Como não tinha entre os homens quem pudesse justificar-se a si e a outro, todos estavam na miséria do pecado, como está escrito lá em Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte, que é a condenação, passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecados e afastados estão da presença de Deus. Romanos 3:23. Porque a consequência do pecado é a morte. É a condenação. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Houve uma ação de Deus, de amor. Amor é você se doar, sentir a miséria do outro, padecer em favor do outro, se entregar pelo outro. Foi isso que Deus fez. Esse é o amor de Deus. E quem não reconhecer, não crer, não receber e não se converter a esse amor, continua condenado à ira de Deus, irmão. Deus é amor, mas é justiça. Deus salva, mas ele vai dar ao homem a condenação, que é o salário do pecado. E ai daqueles que não creem em Jesus enquanto é tempo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Vida eterna, salvação, é só para quem está em Cristo. João 3:36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida com Deus. Mas o que tem é a ira de Deus sobre ele eternamente. Essa ira é o juízo eterno. E só quem pode nos livrar dela é Jesus. Como está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1:10. Jesus Cristo veio para nos livrar da ira de Deus. Como escreveu Paulo lá em Romanos 5:8 e 9. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, sendo nós justificados pela vida de Cristo, seremos salvos da ira. Por Cristo, não é por igreja, não é por caridade e obra de bondade, não é por praticar e se submeter a ritual cerimonial. Salvação é por Cristo, unicamente por Cristo. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não em igrejas, não em atividade religiosa, não em propósito de ser bonzinho para ser salvo. Eu tenho que praticar o bem porque é um dever meu, é isso que Deus quer, mas não é para ser salvo. O céu não é para quem é bom. O céu é para o pecador maldito que se converte a Cristo para ser abençoado e sair da maldição, para receber, por meio de Cristo, a promessa do céu. Escuta aí. Portaria. Bom dia, dona Luciana.
Parece que é 120 ou é 150. Eu não sei quanto é o condomínio, é 10%. Pronto, já vou deixar reservado aqui. Tá, e quem manda para a senhora o recibo é a administradora, viu? Eu vou entrar em contato com o síndico e falo com ele. Tá bom, tá reservado já, vou deixar aqui. Nada, não sei. Então vocês estão entendendo, meus amigos? Meus irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre assistem os vídeos de instruções. Esse é o propósito pelo qual eu trabalho, a minha causa de ganho é essa. Levar o conhecimento da verdade para você. É por isso que eu trabalho, eu não estou preocupado em ganhar seguidor, like, abrir igreja, ter cadeira de soberano, sentar no meio do povo, ter autoridade, ter posição no meio do povo. Eu não estou atrás de cargo, de oportunidade, disso, daquilo, outro. O cargo, a posição que eu preciso ter, eu já tenho, dada por Cristo. Salvo, herdeiro da promessa eterna de Deus, filho de Deus. É isso, meu irmão, que importa na minha vida. É a posição que Deus já me deu diante dele, me tirando dessa miséria que hoje a humanidade está na posição. Como disse Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a posição que eu me importo e me preocupo em permanecer e em estar. É a que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu já estou nessa bênção, irmão. Eu já estou nessa posição. Eu não estou preocupado com posição dentro de ambiente religioso, igreja, dada pelos homens, nesse ambiente maldito, que leva o povo a se perder de Deus. Eu não estou preocupado com a bênção de homem. A bênção de Deus já está na minha vida por Jesus. Não é por igreja. Não é pastor, nem papa, nem padre que ortoga a bênção de Deus na minha vida. A cobertura espiritual por onde eu estou guardado e protegido na bênção de Deus e na proteção de Deus não é por nenhuma autoridade eclesiástica de nenhuma religião, nem pastor, nem papa, nem padre. A autoridade espiritual onde eu estou guardado e estou guiado, submisso com a minha vida de fidelidade é a Cristo, o meu galardoador, quem me abençoa, quem me guarda, quem me protege, quem me garante o céu. Não é uma igreja dentro de sacrifício, de penitência, de flagelo, consagrando, devotando e centralizando minha vida e meu viver dentro de igreja no legalismo religioso estabelecido pelos homens. Eu estou preocupado em me manter nessa posição que eu estou. Não é dentro de igreja, não. Não é na posição dada pelos líderes de igreja, não. Tem muita gente preocupada em ser consagrado para obreiro, evangelista, presbítero. Tem muita gente preocupada em ser levantado para dirigente, estar na posição dentro de igreja, para governar, para dirigir grupo, para estar na frente de trabalho. Tem muita gente preocupada em ter posição de pregar nos púlpitos de igreja, em ser consagrado pelos pastores. Eu não estou preocupado com isso, isso é vã, meu irmão. Eu estou preocupado em me manter na posição que eu já estou diante de Deus, por meio de Cristo. Já sou mais que vencedor. Já estou de posse de vitória. Já estou abençoado, não preciso de campanha de quebra de maldição. Não preciso de campanha de vitória. Não preciso fazer trabalho nem obra para ser salvo. Aleluia. A obra que eu me seguro nela para salvação é a obra de Deus, que é Cristo. Eu não preciso de obra de igreja para ser salvo. Eu não preciso de serviço de igreja para servir a Deus. Eu já sirvo a Deus quando eu prego Jesus para o povo. Eu estou levando o conhecimento da obra de Deus para o povo. Essa é a obra que eu preciso levar o conhecimento do povo. Não é fazer obra de Deus dentro de igreja. Obra de Deus não é trabalho de igreja nenhuma. Obra de Deus é anunciar Jesus. Porque Jesus é a obra de Deus. Para que o homem perdido encontre e tenha o conhecimento da salvação, que é Jesus. Tem muita gente preocupada aí, irmão, de ter sua exposição e sua vida dentro do entretenimento, do conforto, das sociais, dos ajuntamentos, da formalidade, dentro dos ambientes de igreja. Eu não estou preocupado com isso. Graças a Deus eu fui liberto disso, porque isso prende muita gente, sabia? Tem muita gente presa. A maior parte da humanidade está escravizada pelo diabo no sistema religioso.
Eu fui liberto porque eu conheci a verdade. Quando eu passei a examinar o que está aqui revelado, minha mente iluminou, irmão. A luz de Deus iluminou, esclareceu. Pois não, senhora? Simone mora aqui. Quem? Simone. Não. E o sítio Não tem a Simone aqui não. Então vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo isso? Dá para vocês entender o meu propósito aqui? Tem muita gente me julgando que eu sou herege, que eu estou pregando contra a igreja, contra pastores, que eu estou revoltado. Pregar a verdade é estar revoltado? Pregar a verdade condenando a mentira dessas igrejas, que é pregada dentro dela pelos pastores, é estar aborrecendo a Deus? Deus vai me pegar, Deus vai me punir por causa disso? Será que Deus vai cobrar de mim porque eu estou desfazendo as obras do diabo? Condenando, aliás, quem desfaz é Jesus. Eu estou reprovando e condenando as obras do diabo. Será que Deus vai me pegar, vai me colocar no estreito, porque eu estou levando a luz diante das trevas? Reprovando e condenando a mentira de Satanás? Denunciando e mostrando as falsas doutrinas pregadas pelos falsos pastores? Será que Deus vai me punir por isso? Analise o conteúdo que eu levei aqui agora. Tem alguma heresia nesse conteúdo que eu levei? Eu pergunto a você, tem alguma heresia nesse conteúdo de informação? Porque pregar o evangelho, ser profeta de Deus, ministrar com autoridade e poder de Deus, é levar a palavra para o povo. Não é estar dentro de púlpito de igreja, manifestando, gritando para dizer que está cheio da unção, cheio do poder, que Deus está me usando, que eu sou o canal de Deus para o povo, não. O canal de Deus para o povo é Jesus. É Ele que eu tenho que levar para o povo chegar a Deus. Não é por mim nem por igreja. O povo tem que chegar a Deus por Cristo. Eu sou apenas um instrumento para levar ao povo conhecimento desse canal. Mas o que é que os líderes se fazem? Os pastores se colocam, se denominam como canal de Deus para o povo, gente. O povo está deixando de buscar Jesus como seu mediador com Deus. O povo está buscando líderes, pastores, padres. O povo está buscando igreja como lugar mediador da vida dele com Deus. Gente, acordem, despertem. Cristo está aqui esclarecendo. A palavra dele, a verdade sendo levada para você. Creia, receba para ser liberto. Esse é o meu trabalho, irmão Wellington Ramos. A vocação de evangelista que foi me dada para evangelizar no ministério da palavra, levar o poder de Deus por onde o homem é salvo, que é o evangelho. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero mandar aqui a graça, a paz, a misericórdia de Deus, que está na minha vida e está na dos irmãos também. A paz do Senhor Jesus Cristo para os meus irmãos lá no YouTube, aqui no Face, no Kawaii, no Instagram, no Message, no Zap. Que Deus continue abençoando cada um de nós, nos mantendo firme e firmado na sua palavra, para não se desviar, nem apostatar da fé, voltando às trevas, mas que possamos ser guiados pela luz, andar no caminho verdadeiro que nos leva, no final do labor da nossa vida, o final da nossa fé, alcançaremos a salvação da nossa alma. Como disse Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E a nossa fé tem que estar principiada, dirigida na palavra, pela palavra. Fé em Deus é na palavra, pela palavra. Amém, meus irmãos? Cuida de ti da doutrina. Combate o bom combate da fé. Vigia, para não apostatar dessa fé, sendo desviado por meio de evangelho anátema, seguindo doutrina de demônios, sendo levado por ventos de doutrina, movimentos vãs, por homens que se denominam profeta de Deus, fraudulentos, falsificadores da palavra, trabalham por causa de ganho, fazem do povo negócio, levando o povo a viver heresia de perdição. Tanto eles como os que seguem a esses homens, a sentença não vai tardar. O juízo vem. Triste será o fim daqueles que desprezam a palavra de Deus e não recebem a verdade do Evangelho e não se importam do conhecimento de Deus. O que o apóstolo Paulo vai dizer escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque Deus vem como labareira de fogo, tomando vingança
dos que não conhecem e dos que não obedecem, é os que não creem, não estão no Evangelho de Cristo, vão sofrer a eterna perdição, o castigo eterno. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, que se a gente não tiver no Evangelho, esse Evangelho não é o que prega a igreja A, B ou C. Esse Evangelho não é o que prega o pastor A, B ou C. Nós temos que ser guiados e estar crendo, andando numa fé com Deus, pelo Evangelho que Cristo trouxe e os apóstolos pregaram. Salvação não é por dentro de igrejas evangélicas. Salvação é crer e se manter no Evangelho, porque senão não podemos ser salvos. Foi o que Paulo disse, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer aos irmãos: irmãos, o Evangelho de Cristo que eu tenho anunciado a vocês, esse Evangelho que vocês creram, esse Evangelho que vocês permanecem nele, é por esse Evangelho que vocês serão salvos, se permanecer. Porque tem muitos que já seguiram o Evangelho anátema, desviaram da fé, da sã doutrina do Evangelho de Cristo. Tem muitos que já foram levados por ventos de doutrina. Pensam que são salvos e estão perdidos. Pensam que estão vivos e estão mortos. Pensam que estão adorando a Deus uma adoração vã. Então que Deus vos abençoe e que vocês guardem essas instruções. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tendo pouca força, mantenha-se firme e fiel. Guarde a palavra dele e não negue o nome dele. O lugar que eu e você tem que estar não é a igreja, é em Jesus, a videira verdadeira. João 15:1. Evangelho segundo escreveu João 15:1. E o próprio Jesus vai dizer que nós temos que estar nele. E a palavra dele em nós, para que sejamos prudentes, edificando a nossa vida na rocha, que é Cristo a palavra dele. Mateus 7:23. Então, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Alguém diz assim, se não for para a igreja, como é que a gente vai aprender? Como é que vai aprender de Jesus? Você está numa igreja? Não. Você está em casa? Você está vendo esse vídeo? Tá. Você está aprendendo ou não de Jesus? Então não é o lugar que você precisa aprender de Jesus, não é a igreja. Ao contrário. Dentro das igrejas, se tem uma coisa que o povo está aprendendo, não é de Jesus. O povo está sendo formado, robô, discípulo, alienado, seguidores de igreja de homens, não de Cristo. Aí eles ficam com esse argumento, não, mas tem que ter uma igreja. Como é que o povo vai aprender dentro de igreja? Eu pergunto, Jesus ensinou alguém dentro de igreja? Os apóstolos centralizou o ensino e a vida com Deus para alguém dentro de igreja? Você está aprendendo agora. Você aprendeu agora. Você que assistiu esse vídeo até o fim. Você aprendeu lições que vai edificar na tua vida de fé com Deus. Para tu se manter firme. Na tua casa. Foi dentro de igreja? Foi aqui na internet, na tua casa. Porque Deus não está restrito, nem centralizado como os homens fazem. Centralizam Deus, tudo de Deus é dentro da igreja. Isso é uma grande mentira, é mais uma das grandes mentiras de Satanás. Fazer o povo pensar que Deus está centralizado, está retido, preso dentro das igrejas. Onde eles têm que encontrar Deus é lá. Os homens, falsificadores da palavra, centralizaram, reteram Deus dentro das igrejas. É o monopólio de Deus. Se você não for para a igreja, não encontra Deus. Mais uma astúcia de Satanás com essa mentira para prender o povo e impedir o povo do conhecimento do meio por onde vão chegar a Deus. Mas aqui você conhece a verdade. Você não está numa igreja, mas está aprendendo e aprendendo e aprendendo e sendo edificado na verdade com a verdade. Aqui na rede social, nesse canal, nesse meio de comunicação do YouTube, do Face, do Quai, aonde você estiver assistindo. Porque tem homens de Deus que Deus tem levantado. Não só eu, mas homens compromissados com o Evangelho para ensinar em todos os lugares. Não é preso dentro de igreja. Vocês estão entendendo isso? Homens que Deus tem levantado para levar a verdade para os que estão presos na mentira de Satanás dentro das igrejas. Porque Deus lá não tem espaço. Dentro das igrejas, o governo lá não é de Deus, é dos homens. Se cumpre aquilo que Jesus disse a uma igreja que estava fora, não dentro.
Jesus não está dentro de ambiente. Jesus não quer habitar dentro de ambiente religioso. O lugar que Jesus quer estar habitando é na sua vida, no seu viver. Ele quer entrar na sua vida, no seu viver. E isso só é possível se você ouvir e crer na palavra dele. Mas você foi ensinado de que tem que ir para a igreja, que o lugar que Deus está é na igreja. É aí que você sai da verdade de Deus. É aí que você perde a direção de Deus por causa desse entendimento maldito. Quando você entende, conhece, é ensinado de que tem que ir para algum ambiente, estrutura, instituição religiosa, igreja, para encontrar Deus, que é lá que Deus está, você é desviado da verdade. Você se perde da direção de Deus. Então eu quero que você entenda isso, compreenda e aceite. Medite, reflita, analise, examine todo o conteúdo da informação que eu levei para você, se condiz ou não com o que está aqui revelado por Jesus. Se eu estou pregando, eu preguei aqui alguma heresia. Seja prudente, use o senso crítico, questione. Vá buscar o conhecimento de tudo que é de Deus pela fonte, o princípio, que é a palavra dele. Por onde você vai conhecer o que é e o que não é de Deus, o que é verdade e o que é mentira. Não é pelos preceitos dos homens dentro das religiões. Até porque, dentro das religiões, o povo é alienado, proibido de pensar e usar o senso crítico. O povo tem a mente cauterizada para viver robotizado, com a mente escravizada no controle do homem, com o legalismo religioso que eles pregam em nome de Deus, fazendo o povo estar ali servindo como se fosse a Deus. Aqui você conhece a verdade para ser liberto. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Meus irmãos em Cristo Jesus, irmãos na fé, persevere. Sejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que essa obra, o galardão final é grande, a recompensa, é a salvação da nossa alma. Essa obra que nós devemos ser firmes e constantes e não desfalecer, não é vida escrava em legalismo de igreja. É a fé em Cristo. E levar para o povo o conhecimento dessa obra, por onde o povo vai ser salvo. Amém, meus irmãos? Que Deus assim continue nos abençoando, como Ele tem nos abençoado.